Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto, no Cairo Norte. Bem-vindos de volta. Obrigado por me receber, Nima. E onde você está, Leith? Bem, estou no carro, estamos voltando das filmagens no sul e estamos presos nesse trânsito todo. Houve um acidente e não consegui voltar para casa a tempo de gravar com você. Então prefiro estar pontualmente com você do que perder isso, sabe? Ao vivo. Sim, quero começar pelo que aconteceu no Líbano com o caso do enviado dos Estados Unidos, Tom Barak, que chamou jornalistas libaneses de animalescos durante sua reunião com o presidente libanês Joseph Aoun. O que aconteceu e qual foi o motivo? Como estava o clima? E qual foi o resultado desse tipo de retórica, desse tipo de discurso direcionado aos jornalistas? Bem, algumas coisas a dizer aqui. Em primeiro lugar, tenho certeza de que todos os telespectadores perceberam que desde que Trump assumiu o poder, toda a administração dos Estados Unidos vem humilhando a mídia americana e outras mídias em coletivas de imprensa na Casa Branca e assim por diante. Então parece que Barak e Ortega, os outros enviados de Trump ao Líbano e à região, acharam que poderiam tratar a mídia aqui no Líbano da mesma forma que estão tratando a mídia americana, que tem sido muito dócil e não responde a nenhuma humilhação que recebe dos porta-vozes da Casa Branca ou do próprio Trump, quando ele os ameaça. Até mesmo como Trump humilhou a NBC, por exemplo, e processou a emissora. E a NBC foi lá, deu bilhões de dólares para ele e agora vendeu toda a estação de TV para um sionista. E agora sabemos que Bari Weiss, a sionista fanática, vai ser a editora-chefe da NBC. Então, quando essa realidade acontece nos Estados Unidos, provavelmente subiu a cabeça do Barak e do Ortega, fazendo-os pensar que agora podem intimidar e humilhar a mídia em qualquer lugar, não só nos Estados Unidos. Se uma grande corporação como a NBC se curva e proíbe seus jornalistas de criticar o Trump, por que o Barak não pensaria que pode fazer o mesmo com a mídia libanesa? Então o Barak entrou com o Ortega nessa coletiva de imprensa, depois da reunião com o presidente. E antes mesmo da coletiva começar, alguns jornalistas já estavam gritando perguntas, e ele decidiu dizer a eles que precisavam ficar quietos e parar de ser caóticos e animalescos, ou ele iria embora e não faria coletiva de imprensa. Então você sabe, considerando que a maioria da mídia libanesa presente nessa coletiva de imprensa é pró-americana, ou financiada pelos sauditas, emiradenses ou cataris, todos ficaram em silêncio, não disseram nada. Mas alguns outros veículos de mídia respeitáveis de fora responderam online. Houve muita pressão, inclusive do Sindicato dos Jornalistas aqui no Líbano, que não é um grande sindicato, também é muito pró-Ocidente. Mas como a resposta pública foi tão severa, até o Sindicato dos Jornalistas aqui no Líbano teve que publicar uma nota pedindo desculpas de Barak. Alguns dos parlamentares financiados pelos sauditas e americanos também não tiveram escolha, a não ser fazer declarações criticando a forma como Barak falou. Isso coincidiu com outra coisa. Barak disse que vai descer para o sul do Líbano hoje. Ele deveria ir até Saída, Sur e Al-Qiyam, que fica no setor leste, perto das colinas de Golan. Duas declarações dele, chamar os jornalistas de animalescos e dizer que vai descer para o sul do Líbano, onde acredita que o sul do Líbano pode se tornar uma grande área turística e uma zona industrial para o livre mercado, provocaram chamados para manifestações em todo o sul do Líbano. Muitas localidades, incluindo Al-Qiyam, saíram bem cedo pela manhã para protestar contra a chegada dele, o que levou ao cancelamento da visita ao sul do Líbano. Agora, ele está de volta ao palácio, tentando conversar com alguns outros políticos sobre os quais pode ter alguma influência, mas está com medo de ir ao sul do Líbano por causa dessas manifestações.
Laith, vemos muita movimentação no Líbano. Lindsey Graham, você sabe, muitas reuniões acontecendo. Os Estados Unidos estão tentando fazer alguma coisa. Do que se trata tudo isso? É tudo sobre desarmar o Hezbollah. Yes, yes. So you had Lindsey Graham. I mean, when Sim, Lindsey Graham sim. arrives in your country, Então você teve Lindsey Graham, quero dizer, quando Lindsey Graham chega ao seu país, isso já indica o quão ruim vai ser a trama. A única pessoa que falta para acabarmos como a Ucrânia é a Victoria Nuland, também aparecer por aqui. Mas felizmente até agora ela não apareceu. Então Lindsey Graham, obviamente, todo mundo que está assistindo sabe que ele é um gay enrustido que é anti-gay. Mas ele é um gay enrustido. E a maneira como ele falou com o público libanês foi, na minha opinião, ainda mais humilhante do que a forma como Barak falou. even I think more humiliating than the way Barack was talking. So we had Lindsey Graham. Então tivemos Lindsey Graham, você sabe, ameaçando a mídia, também dizendo: não me pergunte o que estamos pedindo para Israel fazer ou qual é a resposta de Israel às propostas. Até que vocês desarmem o Hezbollah, não podem falar comigo ou me fazer perguntas. Então é uma forma ameaçadora de falar. E acho que ninguém está levando Lindsey Graham a sério, porque todo mundo está realmente prestando atenção no que o enviado oficial Barak está dizendo. Outra coisa que devemos observar sobre esse plano de transformar o sul do Líbano em um cassino, basicamente para Trump e os sionistas do Ocidente, é que o povo do Sul vai lutar agressivamente, com ou sem qualquer movimento de resistência como o Hezbollah, ou com ou sem o governo. Movement like Hezbollah, or with or without the government, they will fight for to make sure that their land stays. Eles vão lutar para garantir que sua terra continue sendo deles. Alguns dos lugares mais bonitos do Líbano ficam no sul do país. A costa de Nakoura é incrível. Estivemos lá recentemente. Ontem gravamos um documentário lindo sobre a situação na região de Nakoura e os lugares e praias maravilhosos que existem ali. Então o povo libanês, que deu sangue e suor para manter essa terra, não vai permitir que ela se torne outra Trump Tower, Trump Casino ou Mar-a-Lago no sul do Líbano. Isso não vai, né? E Trump, os sionistas, Lindsey Graham e todo o clube deles por falarem sonharem, o Quint não vai. Can dream as much as they want to, but this is not going to happen. Laith, olhando para o que está acontecendo no sul do Líbano, como você mencionou, eles estão tentando fazer algo na parte sul do Líbano. Sabemos que essa é a principal base do Hezbollah. E antes você nos disse que o governo do Líbano está tentando fazer de tudo para evitar qualquer tipo de ajuda chegando ao Líbano para ajudar essas pessoas no sul. E então os americanos entram e querem fazer algo na parte sul do Líbano. Parece que eles estão tentando convencer as pessoas do sul de que podem ter uma vida melhor se aceitarem os americanos na parte sul do Líbano, em vez de receberem qualquer outro tipo de ajuda da região. Dessas pessoas que são mais próximas em termos de estratégia, do tipo de mentalidade que têm. Mas eles querem algo que não seja apenas ajudar a parte sul do Líbano. De certa forma, trata-se de mudar o clima no sul. Yes, yes. Look, Sim, sim. Olha, enquanto estávamos lá ontem filmando, as pessoas estão muito revoltadas com o governo por bloquear a reconstrução. A vila de Nakoura, por exemplo, tinha apenas 10 casas que foram danificadas durante os 66 dias de guerra e nos meses anteriores, ainda no ano inteiro antes disso, com o vai e vem entre o Hezbollah e os sionistas. E só depois que o cessar-fogo entrou em vigor é que os sionistas entraram em Nakoura. E eles estavam armando as casas uma a uma com TNT e as explodindo. Eles explodiram todas as mesquitas e as Hussainias, que são os seminários da seita xiita. Na verdade, houve um desses seminários que eles explodiram, onde devem ter usado centenas de quilos de TNT. O prédio inteiro desapareceu e há uma cratera de 30 metros no chão, na rocha. Existem enormes blocos de pedra, não apenas pedras, mas blocos maiores que um SUV, que foram lançados para fora do terreno e caíram na borda dessa cratera. Então essa foi a intensidade da explosão.
E é assim que os sionistas foram cruéis e odiosos. Colocaram tantos explosivos para destruir esse local religioso só por pura maldade e para tornar impossível reconstruir qualquer coisa ali antes de fechar essa cratera que ficou. Before closing this crater that is there. So, talking to the people in Naqoura, Então, conversando com as pessoas em Naqoura, nós as vimos enquanto removiam os escombros. As prefeituras locais estão trabalhando sozinhas, sem o apoio do governo central ou qualquer financiamento. Eles mesmos estão removendo os escombros. Há pelo menos umas 100 famílias que voltaram para Naqoura e estão ficando nos cômodos de suas casas que não foram destruídos ou reconstruindo o que conseguem, se conseguirem. A prefeitura trouxe alguns dos trailers ou containers adaptados como casas para ajudar as pessoas a voltarem, e os israelenses os explodiram com drones. blew them up with drones. So the resentment is very deep in Al-Naqoura. O ressentimento é muito profundo em Al-Naqoura em relação ao descaso do governo e a tentativa, neste momento, de Barak e dos americanos de parecerem os salvadores, de que vão chegar com dinheiro e ajudar você apenas se você abrir mão da sua liberdade e soberania. Apenas se transformar sua terra em um cassino e um bordel para esses pedófilos do mundo todo. Então isso não vai acontecer. As pessoas no sul do Líbano, com quem conversamos ontem, em Naqoura, disseram que, mesmo que o Hezbollah os abandone, eles vão lutar, com ou sem o Hezbollah, contra qualquer tentativa de tomar suas terras, qualquer tentativa de manter a ocupação sionista de algumas dessas colinas que dominam Naqoura. Essa é a realidade no local. Esses são os sentimentos do povo. This is the reality on the ground. This is the feelings of the people. And as you said, there's many countries, Iraq. E como você disse, há muitos países, Iraque, Irã, que estão oferecendo ajuda para a reconstrução. Mas o governo libanês, que é submisso, não está aceitando as doações e não está permitindo que os libaneses tragam dinheiro de volta com eles ou recebam, você sabe, presentes de fora do país para reconstruir suas casas. Então, todo mundo sabe que o sul do Líbano poderia ter sido reconstruído há muito tempo. Depois da guerra de 2006, em 6 meses, praticamente tudo foi reconstruído por causa das doações vindas de todo o mundo e do trabalho do Hezbollah. Agora já se passaram 9 meses desde o fim das hostilidades e nada foi reconstruído. E tudo isso por causa da covardia do governo libanês. Eles deveriam cuidar do seu povo em primeiro lugar, antes de se preocuparem com o que os governos ocidentais pensam. Você está no mudo, Nima. You're muted, Nima. Sim, parece que todas essas tentativas por parte dos Estados Unidos são para, de alguma forma, gerenciar a situação no Líbano. Eles realmente falam sobre o que está acontecendo entre o Líbano e Israel e sobre a forma como Israel está atacando o Líbano. Eles têm algum tipo de comunicação? Estão tentando ajudar o governo do Líbano? Vamos supor que o governo esteja, de alguma forma, tentando jogar conforme os interesses deles. Mas o que ele entrega a esse governo no Líbano? What do they deliver to this government in Lebanon? You know, Barak and Ortega were in the Zionist. Você sabe, Barak e Ortega estavam na colônia sionista 2 dias atrás. Barak negociou ou conversou com os sionistas lá e voltou de mãos vazias. Quero dizer, nas declarações públicas, ele dizia que Israel deveria corresponder aos passos que o governo libanês está dando. Mas os sionistas disseram que não vão fazer nada, obviamente. E Lindsey Graham veio desta vez e disse que não haverá discussões com o Líbano até que o Hezbollah seja desarmado. Não haverá pressão sobre Israel até que o Hezbollah seja desarmado. Isso, na verdade, é um indicativo do desespero do Ocidente. O governo do Líbano agora está em uma posição muito mais fraca por causa das declarações de Barak e Lindsey Graham do que estava antes. Quero dizer, se o governo libanês quisesse seguir as ordens dos americanos, provavelmente poderia ter feito isso de uma forma melhor antes dessas declarações de Barak e Lindsey Graham. Agora ouvimos que o primeiro-ministro disse a Barak que o governo libanês é incapaz de desarmar o Hezbollah e que se for trabalhar para desarmar o Hezbollah, precisa de apoio, ou seja,
precisa de envolvimento direto dos americanos para desarmar o Hezbollah. E isso é algo que provavelmente o Hezbollah gostaria. Sabemos que, se tropas americanas vierem para o Líbano, haverá centenas delas em caixões, enviadas de volta em pedaços para os Estados Unidos. E essa é uma batalha melhor para o Hezbollah do que ter que matar outros libaneses do exército libanês que seriam forçados a desarmá-los. O Hezbollah não gostaria de matar libaneses. Então, que venham os americanos. Deixem que venham. Da última vez que vieram, em 1982, foi para desarmar a OLP, e a OLP acreditou neles e se desarmou. As facções palestinas embarcaram em navios e foram enviadas para Tunis. No dia seguinte, aconteceu o massacre de Sabra e Shatila. 3.000 mulheres e crianças foram estupradas e esquartejadas. Ao vivo na televisão, em 1982, e naquela época quase não havia transmissões ao vivo. Então você pode imaginar, com essa história recente no Líbano, o quanto isso está presente na mente do público libanês. Foi feita uma pesquisa em uma dessas emissoras de televisão pró-imperialistas. Os jornalistas estavam na rua, fazendo entrevistas com pessoas na rua, e era ao vivo, então eles não podiam realmente cortar as pessoas que eram pró-resistência. Então a jornalista perguntava: "Ei, você é a favor ou contra o desarmamento do Hezbollah?" E ela estava em um bairro que não é xiita, era um bairro majoritariamente cristão e druso. As respostas que ela recebeu, eu acho, não só a chocaram, mas chocaram toda a administração da emissora de televisão, porque não houve uma só pessoa na rua que dissesse sim, desarmem o Hezbollah. Cada um deles disse: "Olhem o que está acontecendo com nossa comunidade na Síria. Nossas mulheres e filhas estão sendo estupradas, desaparecendo e sendo vendidas em mercados de escravos. Nossos homens estão sendo mortos." Assim, os cristãos e os drusos, assim como os xiitas e os alauítas, e a grande maioria dos sunitas aqui no Líbano, agora são contra o desarmamento do Hezbollah sob qualquer condição, exceto a reconstrução das Forças Armadas como uma força capaz de defender o Líbano. E foi isso que o Sheikh Naim Qassem, vice-secretário-geral do Hezbollah, disse em seu último discurso há 2 dias. Ele disse que conclamou o povo libanês a adotar a exigência de formar um exército capaz, patriótico e apto a defender o país, e que o Hezbollah marchará junto com o povo nessa demanda. Portanto, o Hezbollah não quer lutar apenas por ser o Hezbollah. O Hezbollah está lutando para defender este país porque não existe um exército capaz de impedir as violações da Força Aérea de Israel ou expulsar a ocupação dos territórios. Agora temos, nas ruas, um consenso aqui no Líbano. E esse consenso é: não vamos desarmar o Hezbollah ou qualquer outro grupo de resistência no Líbano, exceto sob uma condição: se construirmos um exército capaz de defender o país. Então o Hezbollah se desarmará sem que ninguém o pressione. Mas construir um exército robusto no Líbano leva tempo. Isso não acontece da noite para o dia. O governo está planejando formar um exército? Não sei se eles aceitariam isso. Aliás, não parece que os Estados Unidos, junto com os israelenses, queiram um exército forte. Um exército forte no Líbano. Isso seria problemático aos olhos dos israelenses. Você está absolutamente certo nisso, Nima. Sabe, é exatamente isso que os sionistas querem, e os americanos também. Eles não querem que ninguém, não só no Líbano, mas em toda a região, seja capaz de se defender contra as pressões e a força dos sionistas. Essa sempre foi uma estratégia militar dos Estados Unidos, aprovada no Congresso. Garantir que os israelenses mantenham superioridade em suas capacidades militares acima das forças combinadas de qualquer país da região, mesmo que sejam pró-americanos, como o governo egípcio, o governo saudita ou o governo turco. Se você olhar agora para as capacidades de Israel, as forças combinadas de todos os outros países aqui são menores do que as deles.
E é por isso que eles partiram para destruir o exército sírio, que era o único por destas instructores e nem matarorms Mael. country that could have fought a full war with Israel. So, they will not. Então veja, eles não vão permitir que o Líbano, os Estados Unidos não vão permitir que o Líbano tenha um exército capaz de defender o país. E os agentes dos Estados Unidos, como o primeiro-ministro Nawaf Salam, também não vão querer um exército capaz, porque seus mestres não permitiriam. Agora, isso não importa o motivo, porque o que importa é a vontade do povo libanês. E eu acho que, vivendo aqui desde 2018 e conhecendo o Líbano há décadas, lendo sua história e conhecendo seu povo, acredito que nunca vi esse consenso se formando na população libanesa em toda a minha vida. Hoje, posso dizer a você, sem dúvida na minha mente, que a grande maioria da população cristã e da população drusa pegaria em armas ao lado do Hezbollah se o país fosse atacado novamente. E essa unidade, incluindo, é claro, o exército, se juntaria ao Hezbollah nessa defesa. Including, of course, the army would join Hezbollah in this defense. This unity within the Lebanese population. Essa unidade dentro da população libanesa só poderia ter acontecido por causa da estupidez dos americanos e dos israelenses e da arrogância deles ao ponto de fazerem o que vem fazendo nas últimas semanas. Se houvesse um verdadeiro diplomata entre os enviados americanos que estão sendo mandados, eles teriam conseguido manipular mais a população. Pelo menos colocar a mídia do lado deles. Você não chama toda a mídia de animais e depois espera que os jornalistas fiquem do seu lado de alguma forma. Esse é o principal problema dos americanos e dos israelenses. Eles agora chegaram a um nível de supremacia e distanciamento da realidade que nem conseguem formular estratégias sobre como enfraquecer o Hezbollah ou qualquer resistência sem recorrer a essas posturas fascistas. Então eu acho que o povo libanês hoje, o exército libanês, a resistência libanesa, estão muito mais fortes do que em qualquer outro momento antes. Much stronger than they were at any moment before. Laith, how do you see the communication? Laith, como você vê a comunicação entre o governo do Líbano e o Hezbollah? Existe algum tipo de programa no Líbano para conversar com a população, para informá-la sobre o que está acontecendo agora? Porque, por um lado, você vê o Hezbollah em sua posição e o governo tentando fazer outra coisa, indo contra a política do Hezbollah. Mas existe algum tipo de debate e comunicação? A opinião pública está sendo informada de alguma forma pela mídia ou por outros canais no Líbano sobre o que está acontecendo. Você entende isso? Yes. I mean, Sim, sim. Quero dizer, a grande maioria da mídia no Líbano é controlada por ferramentas imperialistas, financiadas pelos sauditas, emiradenses, cataris. E você sabe, ao mesmo tempo, é claro, existe a mídia pró-resistência. Então você sabe, a população libanesa é de 4 milhões, 4,5 milhões de pessoas aqui no Líbano. Há muitos libaneses na diáspora, mas existem 8 emissoras de televisão. Temos muitos libaneses aqui no Brasil. Sim, acho que há algo em torno de 12 milhões de libaneses fora do Líbano. E apenas 4 ou 4 milhões e meio dentro. Mas você pode imaginar que um país tão pequeno, com uma população tão pequena, tem 8 emissoras de televisão, além de dezenas de estações de rádio, além de dezenas de jornais. Isso mostra o quanto, você sabe, qualquer pessoa de fora do Líbano acredita na importância das opiniões do povo libanês. Quero dizer, o Canadá, com uma população de 35 milhões, tem apenas 4 redes de televisão. E isso é além, é claro, de todas as emissoras externas que não estão dentro do Líbano, mas transmitem programação para a população libanesa para tentar influenciá-la. As rádios e TVs israelenses que transmitem para o Líbano e assim por diante, os sauditas, os cataris de fora, tudo isso. Então essa é uma das populações mais alvo de propaganda no mundo, o Líbano. E isso mostra o quanto as opiniões e ações do povo libanês são cruciais para toda a região.
Sabe, esses estados e bilionários não teriam investido tanto na mídia aqui se achassem que não importava a opinião do povo libanês. Então sim, há uma constante, sabe, comunicação com o povo libanês de todos os lados. Mas como vemos, chegamos agora a um ponto da história em que há um enorme distanciamento entre as palavras do império e seus instrumentos e as ações no terreno. Portanto, não importa quanta propaganda você faça para a população libanesa, se for 100% o oposto da realidade no local. Você não pode dizer às pessoas que a Síria agora é um ótimo lugar e que Al-Julani agora é Al-Shara e que ele vai discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Quando os presidentes sírios foram proibidos de entrar nos Estados Unidos desde 1967, de repente esse homem vai representar a Síria enquanto está matando e massacrando pessoas, e depois diz a elas: "Ah, tudo vai ficar ótimo se vocês apenas cederem às exigências dos Estados Unidos. Vamos transformar vocês em uma Singapura. Vamos transformar vocês em uma Suíça." Isso não condiz com a realidade. A realidade é tão oposta às palavras que é impossível a propaganda do Ocidente realmente ter efeito. E eu acho que isso é uma bênção para todos nós, para a humanidade agora. É uma bênção que a propaganda do Ocidente seja tão ruim. É tão irrealista. É quase como uma história de ficção científica, como se viesse de um plano de existência diferente, que aqueles que foram capturados por essa propaganda durante décadas agora foram libertados de seu domínio. A realidade está batendo tão forte na cara deles que eles nem conseguem tentar mentir para si mesmos. E você tem toda uma geração de, por exemplo, maronitas, drusos ou outros que foram doutrinados a odiar seus irmãos e irmãs de outras seitas, a tentar colaborar com os israelenses ou os americanos. Agora essas pessoas sabem que sua salvação como libaneses cristãos, como libaneses drusos, como libaneses sunitas, está na resistência, na unidade nacional e no consenso contra as tramas das potências externas. Laith, tivemos israelenses atacando o Iêmen. Parece que foi algum tipo de missão de assassinato por parte dos israelenses. Mas depois, eles alegaram que não se tratava de um assassinato, que não queriam assassinar. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Qual foi o principal motivo para atacar o Iêmen? Pode falar. Go ahead. Go ahead. Sim, bem, veja, os israelenses têm um grande problema no Iêmen, que é o fato de praticamente não terem informações atualizadas no local. Eles não têm muitos espiões. Aqueles que colaboram com os sauditas e os emiradenses estão no sul do país, não nas áreas controladas pelo governo de Sanaa. E a população do Iêmen, que está sob controle do governo de Sanaa, é muito unida. O governo está oferecendo a eles todos os serviços que pode: eletricidade, água, e eles se apaixonam por todos esses fios. Milhões de pessoas estão nas ruas no Iêmen, expressando sua solidariedade com o povo palestino, com o eixo da resistência em geral, e sentem orgulho ao ver que seu país alcançou um estágio tecnológico em que pode lutar contra os Estados Unidos sozinho. Não apenas lutar contra os sionistas, mas também contra os Estados Unidos. Isso é uma grande honra para um país desse tamanho. Como podemos ver, os sionistas decidiram atacar coisas que sabem que existem, como as usinas de eletricidade, a distribuição de água, as pontes. É isso mesmo. Eles não conseguiram encontrar informações sobre pessoas que querem assassinar. Eles atacaram o Palácio Presidencial. Todo mundo sabe onde fica o Palácio Presidencial. E claro, Said Abdul Malik al-Houthi não é um rei nem um presidente. Então ele não está no Palácio Presidencial e nunca se colocaria em um lugar assim, separado do povo. Então eles simplesmente explodiram um prédio que estava vazio.
Não havia possibilidade de sucesso para os israelenses em assassinar figuras importantes. E agora que os israelenses estão atacando abertamente a infraestrutura civil e o palácio presidencial, ouvimos dos iemenitas que eles responderão na mesma moeda. We have heard from the Yemenis that they will be responding in kind. So we should be expecting that in the next few days. Portanto, devemos esperar que nos próximos dias, parte da infraestrutura de geração de eletricidade de Israel seja atacada. Devemos esperar que as residências do presidente ou do primeiro-ministro de Israel, que já estão no mapa do Google, também sejam atacadas. É claro que o presidente e o primeiro-ministro de Israel não estarão nessas residências, porque não são ingênuos, agora que abriram as portas do inferno para si mesmos e legitimaram esse tipo de ataque. Assim, o Iêmen irá retaliar da mesma forma. E isso é um sinal de desespero por parte dos israelenses ao cometer esse erro tático de atacar infraestrutura civil no Iêmen e residências oficiais do presidente, como foi o caso do palácio. Residences for the president, as the palace was. And we had an attack on Gaza E tivemos um ataque em Gaza na terça-feira, um hospital, o que foi tão trágico. Eles atacaram o hospital e depois, quando os jornalistas foram até lá para ver o que tinha acontecido, atacaram os jornalistas também. Muitas pessoas se manifestaram e condenaram o que aconteceu. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: "Não queríamos fazer isso." Você acha que, para muitas pessoas, elas não entendem a realidade do que está acontecendo em Gaza? Isso foi algo novo ou eles fazem isso todos os dias? Was that something new or they're doing this each and every day? Yeah, it's a normal procedure for the Sim, é um procedimento normal para os israelenses matar jornalistas que estão cobrindo seus crimes. Também já se tornou algo natural para os sionistas atacar hospitais e instalações médicas e matar profissionais de saúde. Eles querem que o povo palestino sofra o máximo possível, tornando a vida de qualquer pessoa ferida uma ameaça real de morte. Eles querem aumentar a porcentagem de pessoas que morrem após serem feridas. É isso que eles têm feito há décadas. E é isso que vem fazendo desde o início deste genocídio em Gaza. O que foi interessante sobre o ato descarado de atacar aqueles jornalistas enquanto eles transmitiam ao vivo e depois atacar outros jornalistas e socorristas que chegaram novamente ao vivo na televisão foi como isso criou uma cisão dentro da própria colônia sionista. A pressão, os ataques foram tão repugnantes que até muitos dos aliados de Netanyahu no Ocidente, os governos ocidentais na Europa e assim por diante, tiveram que fazer algumas críticas. E as evidências eram tão claras que não havia como negar. Mas no final, ouvimos Netanyahu vir a público e fazer uma declaração em inglês dizendo que aquilo foi um erro. Mas o que as pessoas não ouviram foi a resposta da Brigada Golani dentro de Gaza, que foi responsável por esse ataque. Na mídia israelense, em hebraico, comandantes da Brigada Golani condenaram Netanyahu e disseram que receberam ordens para fazer isso. Foi uma ordem, eles fizeram deliberadamente. Isso é o padrão, eles vêm atacando e Netanyahu não pode simplesmente jogar a culpa neles. Agora, como os sionistas estão tão acostumados a se gabar de seus crimes, para Netanyahu, de repente dizer que foi um erro, irritou sua base, o povo por quem eles vêm matando. Esses soldados da Brigada Golani vêm cometendo crimes de guerra em nome de Netanyahu. Agora ele está tentando jogá-los debaixo do ônibus. Então eles se rebelaram na mídia, a Brigada Golani, e insistiram dizendo que isso foi deliberado. Agora, o que foi mais repugnante do que tudo isso foi o comportamento da Associated Press. Lembre-se, o jornalista que estava no telhado do prédio do Hospital Nasser era quem operava a câmera fixa da Associated Press, que estava transmitindo ao vivo no YouTube e em outras plataformas. Toda a mídia pega esse sinal limpo e o coloca em seus canais de TV. Então Netanyahu e o exército israelense alegaram que aquela era uma câmera do Hamas. E o que a Associated Press fez?
Na cobertura desse caso, eles realmente citaram os israelenses no título. Israel diz que atacou a câmera do Hamas. Israel says it attacked the Hamas camera. This is their journalist that was martyred. Este é o jornalista deles que foi martirizado. Esta é a câmera deles. E eles são tão fracos, tão castrados, tão, lixo, como veículo de mídia, Associated Press, que nem conseguiram defender seus próprios jornalistas ou expor a mentira dos sionistas. E não só isso, usaram as palavras dos sionistas na manchete. Isso mostra o quanto essa mídia está capturada. Associated Press é lixo. E eu sinto pena de qualquer jornalista, especialmente daqueles que morreram, como essa bela jornalista palestina, por trabalhar com uma agência que não se importa com eles ou com suas vidas, e que nem sequer condena o assassino deles, quando o assassino os matou ao vivo na televisão, na própria câmera deles. When their killer killed them live on television on their own camera. É uma tragédia. Realmente, é uma tragédia o que está acontecendo. Muito obrigado, Laith, por estar conosco hoje. E muito obrigado por ter vindo. Sei que você ficou preso em um engarrafamento, mas no final das contas, conseguimos. Muito obrigado. É sempre um grande prazer. Obrigado. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Até a próxima semana, Nima. Até logo. Bye-bye. Tchau, tchau.